Olá, meus queridos antes decais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Vamos lá dar essa força pro canal. Doe Live Pix pro canal, vamos lá fazer o canal. Minha mãe vai passar por uma cirurgia, vamos ajudar também o canal, vamos dar essa força pro canal. Ela precisa, vamos dar essa força, tá? O Pix está aí embaixo, vamos dar essa força pro canal. E hoje, meus queridos anjos iluminados decaídos, sim, falando dele, do nosso querido Ceia de Pegasus. Como todo mundo já conhece a história, a gente agora vamos direto para análise, tá? Ceia de Pegasus, o arquétipo do herói, a mauética de Sócrates e o cosmo mitológico. Desde Cavaleiro Zodíaco, estreou em 1980, Ceia de Pegasus encarnou muito mais do que um protagonista shonen. Ele se tornou o símbolo transdimensional da coragem, resiliência e transcendência. Para além das batalhas contra deuses e generais, sua história e narrativa profundamente simbólica. Quando analisarmos sobre a luz de Cao Yang e Sócrates, se emerge como herói transcendente das fronteiras do entretenimento, dialoga com a psique humana, a ética e muitos mitos fundadores da civilização. A dimensão arquética de Yang, a filosofia dialética e moral de Sócrates, a herança da mítica grega, do cosmo e o destino. O arquétipo do herói, Cao Yang foi um pioneiro a propor o inconsciente humano. Não restringe a vivência individuais. Existe o inconsciente coletivo, repositório e primordiais, os arquétipos, entre eles o do herói, que ocupa seu lugar central. Na narrativa, seja chamado de aventura, seja chamado a aventura ocorre na infância. Órfão separado, a irmã seca, é enviado para o santuário. Yang argumenta que todo herói é convocado a atravessar um liminar entre o mundo conhecido e o desconhecido. Nesse processo, eles chamam de individualização do self. Para a Seiya tornar-se cavaleiros, não é uma conquista marcial. É um personagem impulsivo, impulsivo arquétipo, com condições que ele frequenta, o trauma, a separação familiar, integrar o propósito. Em defesa de Atena, essa trajetória encontra o ego, mitos universais. Hércules abandonando o lar para cumprir os 12 trabalhos. Jazão partindo para a busca do velocino de ouro. O arquétipo sempre começa com a ruptura, a ordem anterior, que não é mais o suficiente. Seiya, portanto, encarna a ideia junguiana da aventura inevitável, algo interior, o que impede de atravessar uma noite escura da alma. No outro crucial, Jung, de Yang, é a sombra. No tudo que rejeitamos, nós mesmos, mas permanentemente inconsciente. Quando negada, ela se projeta em inimigos exteriores. Henry de Fênix pode ser interpretado como sombra, ressentido, impetuoso, queimando rancor. Quando você enfrenta quando você enfrenta, não combate um adversário físico, mas a luta de possibilidade de, mesmo sendo ceder ao ódio maior. Essa tensão reaparece nos confrontos com o Saga de Gêmeos, o patriarca corrompido, os deuses que, apesar do poder divino, são tão sucessíveis como a soberba destruição. Yang confirma na história que a sombra, quando reconhece o significado de Seiya, longe de olhar para Ikki, deseja salvá-lo. O herói maduro transcende a dualidade do amigo e inimigo, reconhecimento que um dos poucos aspectos são processos poderosos. O sétimo sentido, segundo o Self, Yang descreve o Self como o centro da psique. O Self transcende o ego, é a totalidade. Na cosmologia de Seiya, o sétimo sentido simboliza essa totalidade, não apenas na forma física, mas a fusão de consciência, destino e cosmo universal. Quando o ser desperta o sétimo sentido, nas 12 casas, não apenas atinge sua nova potência de combate, mas atinge a sua harmonia anterior. Pela primeira vez, compreende que seu cosmo é parte de sua tessitura humana,
tecidura maior ao destino da humanidade. Para Yang, isso culminaria no caminho do herói, o ego redenta ao self. Esse momento transcende que Seiya aceita sacrificar a vida para salvar Atena e evoca o arquétipo salvador, presente na figura de Cristo e Buda. Desde neste ponto, Seiya não é apenas um adolescente combativo, ele é a manifestação do impulso universal, tornando-se guerreiro. Cao Yang ofereceu as chaves simbólicas da psique. Sócrates forneceu os alicerces da ética. Sócrates foi de 1469 a 3099 a.C. Defendia que a virtude é um conhecimento, não examinando e não merece ser. A vida não deve ser examinada e sim vivida. Embora seja ficcional, ele se aproxima da manêutica socrática, a arte de dar luz à verdade. Em questionamento anterior, Sócrates ensina e pergunta, desafiando a certeza. Ceia passa por esse processo. Por que lutar? Por que sacrificar tudo por Atena? O que faz a justiça algo digno de defesa? Embora não seja diálogos filosóficos, Ceia implica em sua reflexão de propósito. O torneio galáctico, ele quer reencontrar Seika. Com o tempo, o objetivo se torna maior, salvar a humanidade. Assim Sócrates recusou a fuga da prisão. Ceia permaneceu fiel aos seus princípios, mesmo durante a morte no Campos Elíseos. Essa fidelidade do ethos socrático é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Para Sócrates, ninguém pratica o mal voluntariamente, mas age de forma da injustiça. Por ignorância, a transformação de Seiya, o garoto que quer só a irmã e o guerreiro disposto a morrer pela paz. É um personagem da ignorância e do conhecimento. Saber que todo mundo é interdependente, que a existência é efêmera, que o cosmos é o fogo que arde em cada um de nós. A cada batalha, Seiya internaliza que seu cosmos cresce conforme se aproxima da verdade, do seu coração. Nesse sentido, é sua evolução, a alegria, o descomutamento, consentimento central da filosofia grega. Sócrates encarou a morte com serenidade, afirmando o temor do fluxo da ignorância. Para ele, a alma é justa, não tem nada a que temer. Ceia simboliza a coragem filosófica, mesmo reconhecendo o golpe mortal de Hades. Ele não hesita, ele está disposto à mera imprudência, mas na convicção, a morte física não extingue o cosmos e a centelha divina. A cosmologia de Seiya, clara afinidade à concepção grega, psique é a substância imortal, transcida entre planos, Seiya encarna a coragem socrática de viver. Os mitos gregos, Seiya não é apenas o cavaleiro que enraiza a mitologia grega, atualizando para os tempos atuais. O mito Pégaso, por si só, tem vários significados. Filho de Poseidon e Medusa, nasceu do sangue da Górgona, tornou-se cavalo alado, ajudou Belefonte a derrotar Quimera. Na série, Pégaso não é apenas uma constelação, é um arquétipo. Você está vendo Pégaso aí, a constelação de Pégaso aí? Né? Esse poder transcende a gravidade, a prisão do chão. Você herda a simbologia. Quando desperta seu cosmos, ele voa em direção aos deuses, no movimento de Ibris, a ousadia divina, mas também o anseio ser humano. Yang considera como uma expressão coletiva identificar Pégaso como um papel do herói capaz de vencer os monstros internos e externos. A deusa Atena, protetora da civilização e sabedoria estratégica, representa o ideal ético. Seiya não serve apenas para Atena por obediência cega. Ele reconhece como símbolo de harmonia e da compaixão. Isso difere radicalmente de Ares, Poseidon e os deuses que personificam o caos. É curioso que notar que na mitologia, Atena também protegeu Perseu em sua luta contra Medusa, a mesma linhagem que gerou Pégaso. Essa circunstancialidade mitológica é a ideia do destino de ser ancestral. Nos Campos Elíseos e a imortalidade, na saga de Hades,
se atravessa o mundo dos mortos. Na mitologia grega, as almas virtuosas repousam nos campos elíseos. O conceito de Elísios é a paz eterna, recompensa da coragem. A presença desse cenário em Saint Seiya não é que a série não é a morte em si como aniquilação, mas como transição. Seiya, mesmo ferido mortalmente, persiste como cosmo indestrutível. Tal visão que doutrina a metapsopsia, a transmissão de alma, é a convicção socrática que a alma é eterna, assim como o sacrifício de Seiya não é ético e heróico, não é só ético e heróico, mas também metafísico. Se colocarmos Yang e Sócrates lado a lado, percebemos que a história de Seiya podemos, na metáfora, transformação. Yang lembra o herói quando nasce ao encontro da sombra. Sócrates ensina o heroísmo real nasce do conhecimento e da virtude, não pela força bruta. A mitologia grega, a estrutura da narrativa da história. Podemos dizer que o sucesso duradouro de Seiya de Pegasus, o fato que ele não é apenas um personagem, ele também é a atualização moderna das formas há milênios. Ao estudar Yang, compreender o apelo inconsciente, percebemos a profundidade ética de seus atos e mergulhar na mitologia, reconhecendo que cada meteoro de Pegasus é, na verdade, uma flecha no nosso coração. A verdadeira batalha de Ceia não é contra Hades Poseidon, mas contra as trevas que habitam dentro de nós. Para triunfar, lembra que há sempre uma chama que não apaga, o cosmos vibra. E aí, viram o quanto que o Sei ensina pela força interior? O quanto vocês têm que buscar pela força interior em que Cavaleiros do Zodíaco ensina? Vocês lutam por essa força interior, se você for ver. Vocês lutam por aqueles que você ama, se você for ver. Você tem que fazer algo diante de si. Você tem que lutar para crescer como pessoa, como ser. O Seiya, você viu aí na Thumb, que a Thumb está com a armadura divina, o Seiya lutou, ele cresceu. Quantas vezes você vai ter que crescer nessa vida? Quantas vezes você tem que sacrificar? Gente, o sacrifício é necessário. Se inscreva no meu canal de Angel Esotérico, que eu estou falando da parte espiritual, com mais calma, com mais dedicação, fazendo vídeo para cada material. Gente, vocês vão ver que é muito mais do que vocês imaginam. Está tudo alinhado ao mundo espiritual. Vocês têm que se compreender. Os animes, séries, tokusatsu, estão tudo ligado. As pessoas têm que entender. E isso com calma. Então, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, busque sua força interior, seu cosmo interior. Mostre que seu cosmo para proteger amigos, família, aqueles que você ama. Jamais pise naqueles que você ama. Aquele que pisar em você vai mostrar que é uma pessoa incapaz. Aquele que te usar é uma pessoa incapaz. Você tem que ser honesto, crescer como pessoa, para então você crescer como vida e sociedade. Entendido, meus anjos iluminados decaídos? Até mais.